Olá, amados, irmão Mário falando para mais um vídeo aqui para o canal Palavras que Edificam. E no vídeo de hoje vamos trazer uma palavra sobre a porta estreita. Nós sabemos que existe a porta larga e também existe a porta estreita. E se a gente fizer essa reflexão, por qual porta nós temos andado? Será que nós temos andado pela porta estreita ou será que nós temos andado pela porta larga? Convido você a assistir esse vídeo até o final. Desde já peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e não esqueça de deixar o seu like. Amém? Amado, vou trazer uma palavra que está aqui em Lucas, capítulo 13, versículo 22, que diz assim. Deixa eu colocar aqui os óculos. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se estiver levantado e fechar a porta, e vós do lado de fora começardes a bater e dizer: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Caminhamos e bebimos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora, muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e há primeiros que serão os últimos. Amados, logo aqui no versículo 24, aqui diz assim: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então, quando aqui fala esforçai-vos, aqui fala que é necessário fazer esforço, que a gente precisa se esforçar. E não é fácil, amados, não é fácil. Quando você deseja ter alguma coisa, por exemplo, quando você deseja ter adquirir um bem, suponhamos que um carro, o que você faz? Você se esforça, você deixa de fazer as coisas que você fazia antes, você se priva de muita coisa que você fazia, de repente você corta gasto, de repente coisas que você fazia normalmente, por exemplo, ir para uma pizzaria, você corta, de repente ir no passeio, você corta, então você precisa fazer um esforço para você conseguir adquirir aquele bem, então coisas que você fazia normalmente, você para de fazer em prol daquele objetivo que você tem, em prol daquele bem que você quer adquirir, então a palavra diz que esforçai-vos. Então, quando a palavra fala aqui esforçai-vos, está falando que é necessário ter esforço. É necessário ter esforço, que não será fácil, mas também não será impossível. Mas muitas pessoas pensam que será fácil, que não precisa ter esforço nenhum. E aqui a palavra fala esforçai-vos. Então, quando a palavra fala esforçai-vos, diz que eu preciso fazer esforço, que eu preciso lutar, que eu preciso buscar, que eu preciso batalhar e principalmente deixar de fazer as coisas que eu gosto de fazer, as coisas que alimentam a minha carne, as coisas que me alimentam, deixar isso de lado. Quando aquele jovem rico foi falar com Jesus e perguntou, ele disse a Jesus que desde bem cedo ele tinha observado as leis, o que mais ele poderia fazer para alcançar a salvação? Aí Jesus olhou para ele e sabia que ele tinha muitas posses, Ele disse: Pois bem, agora vá, dê tudo que você tem aos pobres, pegue a sua cruz e me siga, Então, quando ele fala dê tudo que você tem,
né, olhando para a gente nos dias de hoje, é abandonar tudo aquilo que a gente gosta, abandonar os nossos desejos, abandonar as nossas vontades, né, tudo aquilo que alimenta a nossa carne a gente tem que deixar de lado, né? Por isso que a palavra fala, esforçai-vos, é necessário que há um esforço, precisamos se esforçar para conseguir alcançar a salvação. E nos dias de hoje, as pessoas eles estão moldando um Deus ao seu modo, ao seu gosto, né, daquilo que lhe agrada. Estão negligenciando a própria palavra, né, porque muitas das vezes eles falam, não, mas só isso aqui não vai fazer mal. Não, mas só aquilo outro não vai fazer mal. E de pouquinho em pouquinho a pessoa vai se afastando dos caminhos do Senhor, quando pensar que não, já está em alto mar. E quando ele pensar em voltar para a praia, ele já não consegue mais voltar, porque se afastou demais da praia, né? Se afastou demais dos caminhos do Senhor, né? Então, de pouquinho em pouquinho, como diz o ditado, a galinha enche o papo. De pouquinho em pouquinho, a gente vai se afastando, né, com aquele negócio de dizer, não, mas só isso aqui não faz mal, não, mas só isso aqui não tem nada a ver. De não tem nada a ver e não tem nada a ver, a pessoa vai se distanciando, a pessoa vai se afastando, né? E por isso que a palavra fala que é necessário ter um esforço, né? A porta é estreita, amados. A porta é estreita e para passar por ela não vai entrar de qualquer jeito. É necessário se despir, né, de tudo que nos impeça de passar por essa porta. Temos que deixar de lado as nossas bagagens, temos que deixar de lado o nosso orgulho, temos que deixar de lado o nosso rancor, a nossa mágoa, para poder passar por essa porta. Essa porta a gente não vai conseguir passar por ela de qualquer jeito. A gente não vai conseguir entrar nessa porta de qualquer maneira, né? E tem muitas pessoas que estão se enganando, estão achando que vai entrar de qualquer forma, estão achando que vai passar de qualquer forma. Tem pessoas que não querem abandonar os hábitos carnais, né? E esses hábitos carnais, eles vão ter que ficar lá na entrada da porta, vão ter que ficar no batente da porta. Não vai passar do batente da porta os nossos hábitos carnais. Então nós temos que se despir de tudo que nos impeça de entrar por essa porta, porque a porta é estreita, amados, porém ela ainda está aberta, mas é necessário ter esforço, como diz essa palavra. Esforçai-vos, e se esforçar, temos que lutar, temos que deixar de lado tudo aquilo que nos impede de passar por ela. Temos que mudar os nossos hábitos, temos que mudar o nosso costume para poder passar por essa porta. Temos que lutar, temos que batalhar, temos que perseverar, temos que ir atrás, amados, dos nossos objetivos. Nós temos que viver com um objetivo nessa terra, de que saber que um dia nós vamos morar na Nova Jerusalém e que essa vida aqui ela vai passar. Essa vida aqui é passageira, essa vida aqui ela não é para sempre, amados. Nós temos que morar, nós temos que viver aqui com esse sentimento de que saber que nós não vamos ficar para sempre neste lugar, que há um lugar melhor do que esse. Versículo 25, a palavra diz assim: quando o dono se estiver levantado e fechar a porta, amados, aqui está falando que a porta vai se fechar. Né? Aqui está falando que a porta vai se fechar, que essa porta ela não vai ficar aberta para todo sempre, que haverá um tempo que essa porta vai se fechar. Né? Aqui eu entendo que está falando do arrebatamento da igreja, que quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, muitos vão se arrepender amargamente de não ter se preparado, de não ter buscado, de não ter perseverado no Senhor. Né? Mas aí muitos vão dizer, Jesus vier arrebatar a sua igreja, eu não vou estar mais aqui. Mas aí aqui está. Né? E se eu partir amanhã? Né? Ninguém nunca sabe o que é que vai acontecer em nossas vidas daqui 1 hora, daqui 2 horas. Né? Então, será que eu estou preparado? Será que eu estou preparado para subir? Eu tenho que estar preparado como se eu fosse subir hoje, como se Jesus viesse hoje. A palavra fala que só o Pai é que sabe, né, quando isso vai acontecer, quando que essas coisas vão acontecer.
né? E por isso mesmo é que a gente tem que se preparar, assim mesmo como Jesus disse. Se acaso o pai de família soubesse a que horas da noite viesse o ladrão, ele vigiaria, ele se preparava, né? Ele ia esperar o ladrão. Então, como ninguém sabe que horas que o ladrão vai vir, a gente tem que ficar atento, a gente tem que ficar em alerta, a gente tem que se preparar, né? Da mesma forma, quando vier o Filho do Homem, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, né? Aqueles que estiver com as suas lamparinas apagadas, eles vão ficar. Então nós temos que manter a nossa lamparina acesa, né? Como diz na parábola das 10 virgens, que as 5 que eram prudentes, elas ficaram com as suas lamparinas acesas, né? E aquele fogo representa a fé, aquele fogo representa a perseverança, aquele fogo representa a luta. Então nós temos que perseverar, nós temos que buscar e estar firme na presença do Senhor, porque ninguém sabe, amado, quando será a hora, quando será o dia que a igreja será arrebatada, e nós também não sabemos quando será o dia que nós iremos partir deste mundo. A única certeza que nós temos é que um dia a gente vai partir, porque nós não vamos ficar nesse mundo para sempre. E quando isso acontecer, a gente tem que estar preparado, amados, porque a porta é estreita, mas larga é a porta que leva à perdição. Amados, existem 3 obstáculos que devemos superar se nós quisermos entrar pela porta estreita. O primeiro obstáculo que a gente deve superar é o pecado, pois nós sabemos que todos nós somos pecadores, né? Que todo dia nós pecamos, mas nós devemos nos arrepender de nosso pecado, nós devemos confessar o nosso pecado ao Senhor, pois todos nós somos pecadores e todos nós temos que nos arrepender, todos nós temos que confessar o nosso pecado. E além do pecado tem a iniquidade. A iniquidade é o pecado com consciência, é o pecado, é a evolução do pecado. O pecado é como se você mirasse numa direção e errasse, porém a sua intenção era acertar, mas você errou. E a iniquidade é quando você erra com a intenção de errar, você está interessado em errar e você não está preocupado se vai acertar, porque a sua intenção é errar. Então a iniquidade é o pecado com intenção, é a evolução do pecado, né? E hoje nós vivemos num mundo de iniquidade. Então, para a gente conseguir passar por essa porta, nós temos que nos libertar do pecado. Temos que pedir força a Deus para que a gente seja liberto do pecado. O segundo obstáculo que nós devemos superar são os tesouros na terra. A palavra fala que onde está o seu coração está o seu tesouro. E o terceiro obstáculo é amar o mundo. A palavra diz que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Assim também como a palavra diz que ninguém pode ter 2 senhores. Quando você ama um, você rejeita o outro. E quando você ama o outro, você rejeita um. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Então, amados, se nós quisermos entrar pela porta estreita, nós temos que superar esses 3 obstáculos. Primeiro, o pecado. Segundo, tesouros na terra. E terceiro, amar o mundo. Se você gostou desse vídeo, pedimos que se inscreva no nosso canal, compartilhe em suas redes sociais. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.